Bem-vindos à ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido na Escola Superior de Educação. Durante a próxima meia hora, fiquem connosco. Action. Começamos por visitar o Centro de Artes Plásticas de Coimbra, Círculo Sereia, na apresentação do livro Pentimento, que resultou de uma proposta de Pedro Vaz para a Bienal Ano Zero de 2015. A publicação colige uma série de imagens sobre a ação de Pedro Vaz numa tela colocada no Jardim Botânico de Coimbra e é acompanhada por um conjunto de depoimentos de autores convidados. A peça surge no convite para uma exposição coletiva intitulada Link, e o Carlos convida-me a executar algo que pudesse também sair das próprias paredes da casa, do espaço onde iria acontecer a exposição. Foi aí que pensei em fazer uma peça que pudesse ser pintura, que fosse exterior, algo que comunicasse com o jardim e com o público e que lançasse este desafio, no fundo. Pentimento, que pode ser arrependimento, e que era o termo usado nos pintores italianos, como uma espécie de uma pintura que foi feita e que não foi paga e que ocorreu mal, e que é normal nos ateliês dos artistas repintarem aquela pintura ou repintarem uma cor base e fazer uma pintura por cima. A ideia surge dessa ideia de conseguir pintar aquela paisagem, mas que de alguma forma é quase impossível. E nós já sabíamos disso, eu e o Carlos Antunes sabíamos que era impossível. A peça, passado uma hora ou um dia, o que está por detrás já não é igual. E se a tua ideia é a pintura estar em constante simbiose e continuidade com a natureza, essa pintura que é feita e que para, no momento a seguir já está atrasada. Eu iria pintar a evolução das estações, das folhas, do outono, a evolução da natureza durante um ano. Esse passo de pintar algo e de colocar logo na tela criava uma certa tensão. E então eu começo por, na minha cabeça, arranjar soluções que não estavam resolvidas na altura da Bienal, e às tantas em conversa com amigos, e foi algo que gerou alguma polémica no princípio da Bienal e depois mesmo no princípio nos jornais, alguns periódicos que saíram. Artista vai pintar durante um ano a tela, e depois mais tarde a tela em branco, coisas deste género. Ainda intensificou mais esse impasse do que é que seria feito. Por um lado existia um recorte da natureza, como uma imagem que foi comunicada, portanto a tela branca recortava o vazio, ou criava um vazio na paisagem que estava por detrás, e por outro esse processo de pintura que iria completar esse espaço, mas quase como uma cópia daquilo que estava a ser por trás, que se resolveu e que se deu a volta, de certa forma, ao processo. Eu preparava a tela para a natureza pintar, a natureza riscava com a chuva, com todos os processos naturais, e essa marca, ao fim de 2, 3 meses, um mês, eu iria e apagava, e punha a tela em branco. E no fundo o que eu fiz foi só isso, esse pentimento de um apagamento das próprias marcas da natureza. Mais ou menos a peça teve um pouco mais de um ano. Foram feitas umas 5, 6 execuções, mas as fotografias, porque eu também fui variando um pouco os processos para ter resultados diferentes daquilo que a natureza ia imprimindo na tela. A ideia era uma fotografia por mês. No fundo, o catálogo faz um registro temporal dessas marcas e desses apagamentos, esse exercício artístico, no fundo, em torno da peça. Convidámos autores artísticos, pessoas da filosofia, da literatura, curadores, pessoas de vários setores, no fundo para darem um ponto de vista sobre todo este processo. A dificuldade e talvez a maior alegria para mim como autor foi o desafio das questões e as conversas com o Carlos Antunes e a polémica positiva para mim que a peça deu origem. E foi o ter conseguido dar a volta a algo que eu sabia que não estava, que tinha uma ideia inicial
que já sabia o que era, mas que ainda pôde evoluir mais. A exposição Fernando Taborda, artesão de histórias num palco de palavras, está aberta ao público na Galeria da Casa Municipal da Cultura de Coimbra até dia 28 de fevereiro. Promovida pela cooperativa Bonifrates, constitui um primeiro retrato documental do percurso artístico e pessoal do histórico ator de Coimbra. A par da exposição decorrem 2 tertúlias e um ciclo de cinema, em homenagem a Fernando Taborda. O Taborda era o portador de uma história de um Portugal. Ele era um grande contador de histórias e toda a gente sabe as histórias que o Taborda contava e nos lembramos dessas histórias. O seu conhecimento vinha da experiência e da intuição. Quando o Taborda faleceu, nós soubemos que queríamos fazer esta exposição, porque a história de vida dele tem uma coisa muito interessante. É um bocadinho da história do teatro em Coimbra, um bocadinho muito significativo, mas também a vida dele, a participação dele na Guerra Colonial. Eu fui introduzida a um lado mais humano da Guerra Colonial através das histórias que o Taborda contava. Eu percebi a importância do cooperativismo, do associativismo através do Taborda e, portanto, quando ele faleceu, nós pensámos logo fazer-lhe esta exposição e dissemos logo isso à família. Pois eu acho que a visibilidade nesta exposição é mais a participação do Taborda no teatro. É o grande enfoque, não é? No teatro, na Bonifrates. Embora ele tenha feito teatro, fez teatro no magistério primário, fez no Ateneu, mas a Bonifrates foi durante mais tempo e mais peças, portanto, colaborou muito mais tempo connosco. E, por outro lado, também alguns aspectos mais pessoais da vida dele, nomeadamente a sua vida associativa, a sua militância, alguns aspectos que o marcaram muito, como foi a Guerra Colonial, que também tem um espaço próprio em gavetas de memória e que são também importantes porque fazem parte do todo que era o Taborda. É verdade que primeiro na Bonifrates o modo como eu me relacionei com o Fernando Taborda foi contracenando com ele, como ator, isto no palco, também como companheiro, como amigo na Bonifrates. Há algo que é característico, e isso não é específico, evidentemente, da minha relação da minha relação com o Fernando Taborda como ator. É transversal, digo eu, a todos os trabalhos em que ele intervinha e que tem a ver com o grande rigor e ao mesmo tempo paixão que ele colocava nesse trabalho. E era a intuição que primeiro lhe dava as chaves de acesso e de leitura e de interpretação de um determinado papel e depois a sua experiência, que não é só a experiência de representação de ator a que eu me estou a referir, era sobretudo a experiência humana. Todos nós, na Bonifrates, partilhamos o teatro como uma espécie de militância, não é? É uma forma de militância cultural, não é? Interessam-nos temas de intervenção, interessa-nos uma parte importante social. E eu acho que o Taborda compartilhava connosco essa sua maneira de estar também, não é? Nós fomos buscar pedaços do Taborda a vários sítios, ao Ateneu, ao Centro de Documentação 25 de Abril,
à casa dele e nas nossas casas, onde cada um de nós guardava pedaços desta história. E, portanto, fotografias que aqui estão, pedimos aos fotógrafos para as voltarem a tratar, porque só tínhamos em versão papel. O guarda-roupa que aqui está são mesmo peças vestidas pelo Taborda. E andámos a recuperar isto tudo e a construir isto tudo devagar, com muito cuidado e muito respeito pelo Taborda. Particularmente no teatro, na arte em geral, mas mais no teatro, esta ser uma arte do efêmero, de acontecimentos efêmeros. E, portanto, embora possamos estar muitas vezes perante os grandes, os maiores, o facto de isso acontecer num espetáculo que decorre numa hora e meia, em 2 horas ou pouco mais e depois passa, deixa marcas na nossa memória, mas falta-nos alguma coisa de material que possamos perpetuar no tempo. E isso é injusto. E isso é injusto para quem durante tanto tempo deixou tanto e deu tanto ao público, aos espectadores, às pessoas que gostam de teatro, particularmente em Coimbra, mas também fora de Coimbra, porque ele esteve presente no cinema, porque ele fez teatro fora de Coimbra e, portanto, talvez nas últimas 3 décadas não haja ou não tenha havido ninguém tão importante para a vida cultural da cidade em termos teatrais como o Fernando Taborda. Se soubesses as voltas que a vida dá, filho. O importante é que percebas que a vida não espera pelos homens. Se não somos nós a agarrá-la, ela parte sozinha. É uma história que me envolve a mim, envolve todos os meus companheiros da cooperativa e chega a ter aqui algumas fotografias onde uma das minhas filhas está com Taborda. Portanto, isto passa de geração em geração. Arco-íris, arco-íris, querido arco-íris, creio que me chamaram. A segunda edição das Jornadas Técnicas da Cerâmica realizaram-se no Hotel Quinta das Lágrimas, em Coimbra. Nesta edição, debateram-se temáticas como o impacto dos consumos energéticos, o desenvolvimento sustentável, os desafios da inovação e da internacionalização, entre outras questões relativas ao setor. O setor da cerâmica atualmente é um setor que exporta quase tudo aquilo tudo o que produz. É um setor que cedo viu a necessidade de sair de Portugal para os mercados internacionais. Podemos dizer que os produtos cerâmicos estão em qualquer parte do mundo. As Jornadas da Cerâmica foi uma iniciativa que o CTCV teve em 2015. Teve como propósito ser contínua e fazer-se de 2 em 2 anos. Logo a primeira foi em 2015, a segunda em 2017. Coimbra, porque o CTCV é de Coimbra e porque Coimbra é sempre uma cidade que acaba por estar muito central, tanto para quem vem de norte como para quem vem de sul. O Hotel Quinta das Lágrimas, porque é o hotel de Coimbra, pronto, porque é um hotel com muita história, porque é um hotel nós queríamos e queremos continuar a dar também alguma dignidade ao evento, que seja um espaço acolhedor, que seja um espaço ímpar, onde as pessoas se possam sentir bem, confortáveis e por isso decidimos fazê-lo aqui. Um dos
principais objetivos é reunir o setor cerâmico à volta de temas importantes para a competitividade do setor, nomeadamente questões relacionadas com energia, ambiente, internacionalização, inovação, os avanços tecnológicos do setor e, fundamentalmente, serão esses os temas. Podemos dizer que a cerâmica superou os 1.000 milhões de euros em volume de negócios em 2016, crescendo 36% face a 2012. Isto significa que as exportações subiram 20% para os 700 milhões. Podemos dizer que, apesar do setor ser um setor tradicional, que a inovação está presente todos os dias, seja ao nível do processo, ao nível do produto e mesmo ao nível organizacional. Para a rubrica Sítios desta semana, convidámos o ilustre historiador de arte, professor Pedro Dias. Foi catedrático na Universidade de Coimbra, diretor-geral da Torre do Tombo, da Biblioteca Nacional e autor de um vasto trabalho de investigação no domínio da história de arte. Para o conhecermos melhor e ao sítio por si escolhido, fiquem desse lado e viajem connosco até ao Seminário Maior de Coimbra. Eu morava ali na Rua do Penhal da Saudade e vinha algumas vezes com a minha mãe aqui à missa quando tinha 14 ou 15 anos. Depois há uma outra parte muito mais importante que é aquela que marca efetivamente a minha vida, que é a primeira vez que aqui entrei para visitar o professor Dr. Nogueira Gonçalves, que foi o meu mestre, o meu patrono, a pessoa que me convidou para trabalhar com ele na universidade e durante 30 anos, praticamente todos os dias cá vinha. Ele morreu com 98 anos, mas até aos 90 e pouco esteve aqui e sempre que eu estava em Coimbra, todos os dias cá vinha. Ou vinha cá buscá-lo para ir para a universidade, ou vinha cá buscá-lo para os passeios culturais. Portanto, lembro-me bem desse dia, nunca mais me esqueci. Eu nasci na cidade, tenho família ligada à cidade documentalmente desde 1527. Muitos dos edifícios, porque passamos aí do final do século XIX até aos anos 20, até 1925 e depois para aí para a frente também, foram feitos por familiares meus. Ainda agora perguntava que há aqui esculturas também feitas pelo meu tetravô. O meu bisavô, o meu trisavô nasceram na mesma casa onde nasceu outro Machado importante, o Joaquim Machado Castro. Portanto, nasci no meio onde a tradição artística era presente e se falava dessas coisas constantemente. Portanto, das coisas que saíram das oficinas da minha família, desde o Palácio do Bussaco à Quinta da Regaleira, há muitos monumentos de Coimbra. Portanto, digamos que para mim foi normal. E como morava aqui no Penhal da Saudade, como vinha jogar futebol aqui para o campo do seminário, que é exatamente aqui atrás, quando era miúdo, com os meus colegas todos que estavam, portanto já vinhamos de calções prestas e de sapatilhas para jogar contra com os seminaristas, não é? Portanto não tive nenhum impacto especial, porque tudo isto me era familiar.
também estava muito aqui sem ser para estudar, digamos socialmente, porque alguns dos bispos atuais que passaram por aqui tratavam-os por tu e enfim, há uma relação íntima com esta casa, não é? Era um ambiente liçoso, estudantil, havia visitas variedíssimas, desde familiares de seminaristas que cá estavam, a pessoas turistas, portanto, as visitas eram constantes, a porta do seminário esteve sempre aberta, claro que não havia como agora, felizmente agora temos visitas organizadas e há um serviço muitíssimo bem estruturado para poder mostrar parte patrimonial, material se quiser, e também aquilo que é imaterial, aquilo que já passou a história deste mesmo seminário. Eu daria uma breve nota histórica sobre o edifício, histórica e estética, se quiser. Em primeiro lugar, este é um edifício muito peculiar no âmbito da arquitetura portuguesa, porque não se trata nem de uma obra verdadeiramente portuguesa, nem uma obra que tenha influência de Itália. Eu chamei a isto uma transferência estética, porque tudo isto tem a ver com a Itália e pouco com Portugal. O seminário foi fundado em 1748 pelo bispo Dom Miguel da Anunciação, como seminário diocesano. De qualquer modo, o que foi levado para a frente tem a ver já com o primeiro reitor, Dom Guiliberti, que era de Nápoles, que traz de Itália o primeiro arquiteto, Francesco Tamossi, traz também o primeiro decorador e pintor, e lançam este grande edifício central e, entretanto, o Dom Guiliberti faz uma coisa muito mais interessante, quer dizer, é que ele vai encomendar em Itália um conjunto que vai desde o portão de bronze e a porta em Tarso, que está imediatamente a seguir, que vem de Bolonha, as esculturas, grandes esculturas, vêm de Nápoles, do melhor artista de Nápoles dessa altura, Januário Vassalo. A cúpula e todas as pinturas são de Pascoal Parente, e outra coisa que me prende muito este edifício é que o primeiro trabalho que eu escrevi foi exatamente sobre Pascoal Parente. Há aqui uma ligação em que se passaram aqui duas cenas muito curiosas da minha vida, que foi, eu tive aqui o conhecimento do nascimento das minhas duas filhas. Eu fui expulso da clínica da Sofia, onde elas estavam para nascer, porque eu me estava a portar muito mal, e vim para o seminário. Naturalmente são os momentos os dois dos três momentos mais importantes da minha vida, e portanto duas delas tive aqui essa notícia. Portanto, bastaria isso para ficar completamente ligado à casa. Obrigada pela vossa companhia. Marcamos encontro já no próximo programa. Até lá, podem acompanhar o nosso trabalho online, através das redes sociais.